Vamos falar um pouco agora a respeito de Brasília, sabe? Porque nesses últimos dias a questão que envolve o orçamento, a apreciação do orçamento, ganhou muita repercussão a nível nacional. A entrevista concedida aqui a Elivaldo Barbosa, já esse mês, Júlio Arcoverde tinha falado a respeito daquilo que ele previa para o segundo semestre. O cenário não era animador nessa relação Congresso-Palácio do Planalto, Elivaldo Barbosa. Perfeito. Até pela correlação de forças, sempre muito favorável a blocos que tenha uma linha mais independente ou de oposição ao Palácio do Planalto. Júlio Arcoverde foi na posse do vereador Victor Linhares. Afirmava na oportunidade que previa momentos de tensão, sabe? Eu não sei se isso realmente já o termômetro lá do Congresso Nacional já começa a indicar essa tendência. O fato é que ele, inclusive, hoje anunciou a suspensão da leitura da Lei de Diretrizes Orçamentárias em decorrência desse tumulto que está gerando em torno das emendas de comissão e das chamadas emendas PIX. O deputado Júlio Arcoverde, que preside a Comissão Mista de Orçamento, falou a respeito da decisão tomada de adiamento da leitura da LDO após ações do STF e PGR sobre as emendas. Bom, eu tomei a atitude de fazer o adiamento da leitura da LDO, que estava prevista agora para o mês de agosto, por conta dessa interferência da semana passada em relação às emendas especiais, que tanto beneficia os municípios brasileiros, e agora por conta dessa atitude da PGR. Então não adianta a gente fazer uma leitura prévia, né, da LDO, porque a gente abriria prazo para emendas. Então, como tem essa instabilidade jurídica, que em relação a essas emendas especiais, eu achei por bem adiar a leitura do relatório. Vamos esperar o esforço concentrado que a Câmara vai fazer a partir da semana que vem, uma reunião de líderes com o presidente Arthur, e a partir do momento dessa que for tomada alguma decisão dessa reunião, a gente vai dar prosseguimento ao agendamento das leituras da LDO e o recebimento da LUA na Comissão Mista de Orçamento. Sabe, dentro desse componente todo, ele falou a respeito de questões técnicas que envolvem a leitura da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Mas dentro desse caldo, não dá para se incluir uma dificuldade de diálogo, uma relação até conturbada depois com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad? Não existe uma dificuldade política enorme, hein? Existe, né? E eu acho que esse novo elemento é a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre as emendas PIX. O ministro Flávio Dino o relator, foi provocado pela Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, e agora a gente teve a decisão recente da Procuradoria-Geral da República, do Procurador-Geral Paulo Gonet, de provocar o Supremo, porque havia um questionamento. Será que a Abrage pode entrar com esse tipo de questionamento ou não? E, mais uma vez, mexendo naquilo que é essencial para os deputados federais, para os senadores, que são as emendas PIX. Por quê? Porque facilita o envio de recursos para as bases, mas, por outro lado, o argumento do Supremo e o argumento da Procuradoria-Geral da República é: esse dinheiro não é rastreável, você não precisa de um projeto para fazer essa emenda, né, para indicar essa emenda. Então, o Congresso, ele está cada vez mais forte, mais independente, tem mais autonomia. Essa emenda PIX vem desde 2019 e não quer abrir mão desse poder. Quem é que abre mão de poder? Não existe, gente. Então, assim, é uma disputa entre o Poder Legislativo para manter a autonomia sobre os recursos esses que a União quer voltar a ter autonomia, porque era negociando as emendas que conseguia votação antigamente, no segundo mandato do presidente Lula, até o mandato da então presidente Dilma Rousseff, mas tudo mudou ali a partir de Michel Temer, e a gente sabe que também com o ex-presidente Jair Bolsonaro, o Congresso ganhou uma musculatura, e o deputado Júlio Arcoverde, ele está numa posição central, né? Ele realmente está numa mesa de decisões muito importante, e esses recados que ele passou, claro, fez uma explicação técnica, mas a gente viu também um recado muito claro de que o Congresso está disposto a endurecer nessa queda de braço com o governo Lula, mais ainda. A gente já viu muitas vezes as leis de diretrizes orçamentárias, a lei de orçamento anual, serem demoradas para votar. Óbvio que elas sempre são votadas, peças obrigatórias, mas geralmente isso vai gerando ali, vão empurrando, esticando a corda numa negociação. O fato é que é revelador, Olívia, essa relação mais difícil, né, que está se construindo entre o Congresso, passando por essa relação com a Fazenda.
As articulações políticas elas só mudam de endereço, mas permanecem no mesmo sentido, porque o Congresso está se articulando ainda mais forte, de forma ainda mais firme, principalmente com o objetivo aí da mudança da presidência da Casa. Então, o Arthur Lira, ele surge ali como essa grande mão invisível, mas que ao lado do centro-direita e também daqueles que querem participar de alguma forma dessa barganha política, não só com o Supremo, mas com a própria presidência da República, de uma forma que seja viável. Então, esse barrar de emendas, esse barrar de PLs que estão ali se tramitando ou com o intuito de tramitar dentro da Casa, é basicamente uma articulação política para fazer com que todos ali compreendam quem manda, né? Ainda que seja um regime democrático, nós sabemos que os jogos do poder, eles demandam certos tipos de balanças e um lado pesa mais. Então, a definição aí de quem vai ficar na presidência da Casa, do Congresso, no caso da Câmara Federal, ela perpassa por essas discussões, inclusive para saber quem está do lado do Arthur Lira e quem está auxiliando aí nessa situação, e o Progressistas é o principal nome que faz parte aí dessa movimentação. Muito bem. Olha, Lívia, aproveitando que você está aproveitando o gancho, falar a respeito da informação que você trouxe aqui no jornal Cidade Verde ontem, confirmando que o vereador Vitor Linhares, que assumiu agora, né, como vereador na cidade de Teresina, chegou a cogitar a possibilidade de incluir o nome na lista de candidatos para as eleições, mesmo depois da convenção partidária. Agora, a informação é de que ele não vai para a reeleição, né? Não, Joelson, a gente ficou ali no pé do vereador Vitor Linhares, fiquei ligando para ele desde segunda-feira e ficou dizendo, Lívia, olha, eu estou conversando, estou alinhando com o diretório e nós vamos decidir ainda na quarta-feira, que no caso foi ontem. Liguei para ele durante o programa do Jornal Cidade Verde, foi confirmado, ele não vai buscar a reeleição, vai apoiar um nome, ainda está escolhendo ali entre os que fazem parte da chapa proporcional e logo após conversar com ele, liguei ali para o presidente Ciro Nogueira, liguei também para alguns articuladores de Brasília para entender quais seriam os próximos passos, já que ele estava lá no Senado Federal para definir isso. Então, Vitor Linhares teve uma boa votação, tem um projeto aí de causa animal e será um dos nomes para a 2026, com uma possibilidade de coligação cruzada, né, a fusão branca, com outro partido, sendo ele o Republicanos. Sabe, eu não sei como é que está o diálogo dele lá com o Progressista, mas com você ele teve um diálogo aí. Olha, eu quero responsabilizar o vereador Vitor Linhares pelo atraso da coluna de hoje. Eu estava no voo de Brasília para Teresina, aquele voo de 9 horas, com meu computadorzinho, comecei a escrever coluna do dia. Aí pronto, ele sentou do meu lado e a gente começou a conversar, passamos o voo todo conversando. Também não posso revelar aqui, né? Vai ficar o teor da conversa. Ficou no ar, literalmente, né? Literalmente. Não revelou. Mas muito animado, ele tá. Vou falar uma curiosidade, então. Ele estava com um brochinho de vereador de Teresina, um brochinho verde, né? Em Brasília, se andam com os brochinhos para poder circular melhor ali. Eu ando com o meu crachá de jornalista e ele anda com um brochinho de vereador. E eu falei, você já tá com um broche, foi rápido, que eu vi que a sua plaquinha foi rápida, tudo foi rápido. Ele falou assim, não, esse broche não é meu, quem me deu foi o Deolindo Moura. Aí eu, do PT. Aí ele porque eu vinha para Brasília, estava sem broche e ele mandou entregar para mim. Para você ver como essas disputas ideológicas, elas acontecem muito entre os militantes, os apoiadores, mas entre eles, um entrega o broche para o outro. Ou então foi sob uma condição, empresta o broche, só se for para decidir que você não vai ser candidato, pega. Me passa uma parte aí desses votos. Porque tem uma estrutura agora de gabinete, né, Sávio? Agora é diferente, ele era suplente, obviamente que tinha lá a sua liderança, tem a sua liderança política, a sua forma de atuar na política. Mas agora na Câmara ganha uma certa musculatura, ganha uma estrutura. E ele não vai ser candidato, né? Ele não anunciou assim, um apoio direto, a não ser que você tenha sido nessa conversa com a Sávia lá, né? Olha, eu já tenho o meu preferido aqui, eu vou apoiar fulano e tal. Mas ele deixa assim um pouco aberto. E quem sabe aí, nesse broche aí do Deolindo aí. Segredo. Quem sabe? Olha aí, rapaz. Uma fusão não branca, né? Uma fusão vermelha, então. Me aponte aí uma liderança sua pra gente ter pelo menos uma conversa aí. Olha... São jovens os dois. Eu sei que estão querendo levar o vereador Vitor Linhares, que ele é sempre muito alinhado, assim, para uma conversa, para tomar um café forte com o prefeito Doutor Pessoa. Em breve, vai ser muito interessante esse diálogo, o Elivaldo que achou interessante, vai ser bacana esse encontro dele com o prefeito. E, como o Elivaldo pontuou bem, ele tem emendas, ele tem um gabinete como vereador, então ele vai poder participar das discussões também do orçamento. Então, termina que tem muita conversa antes do anúncio oficial desse nome que ele vai apoiar. Muito bem, lembrando que Vitor Linhares tomou posse recentemente, vai cumprir esse mandato até o final dessa legislatura, né? Portanto, até o começo do ano que vem.
ele que chegou por conta de decisão da Justiça depois que foi retirado o mandato da vereadora eleita Amorim. pelo Progressistas, Graça Amorim, mas que já não faz mais parte do partido. Por isso, o mandato foi passado para Vitor Linhares.